Uma outra atividade bem central do processo de regularização fundiária é o que a gente chama de cadastro físico, que é uma atividade que também é conhecida, normalmente mais conhecida como selagem dos imóveis. O que é essa atividade? É uma atividade que é realizada com base na cartografia da área, ou seja, naquele levantamento cadastral, né, que é feito por topografia ou por restituição aerofotogramétrica. A gente identifica os lotes e os domicílios, todas as edificações, domicílios e lotes existentes na área. Tá? Então, na verdade, é uma definição em campo da organização dos imóveis em lotes, que o lote é a menor unidade depois para registro do processo de regularização fundiária, a menor parcela em que a gente vai dividir a gleba. Tá? Então, o trabalho de cadastro físico é o trabalho que vai identificar a organização das edificações e lotes na área. O que precisa? Essa etapa, às vezes, ela não é considerada, ou às vezes ela é pulada. A gente parte direto para o trabalho de cadastro social. Qual é o problema de trabalhar com o cadastro social direto, sem fazer selagem ou cadastro físico? É que a gente não tem como amarrar esse cadastro social dentro de uma planta geral da área. A gente tem que pensar a regularização fundiária como uma ação, que é uma ação baseada no território. Tá? Por isso que a gente faz o cadastro físico ou selagem antes do cadastro social. Tá? É uma atividade que antecede o cadastro social e que ajuda a organizar o cadastro social. Porque se eu ficar fazendo questionário das famílias sem ter um mapa de localização desses imóveis na área, eu não vou saber se eu fechei a área, se eu tenho área que não está cadastrada ou não está mapeada, enfim. Eu não vou conseguir fechar o processo de parcelamento da área. Por isso que é importante fazer o cadastro físico. Então, o cadastro físico tem como requisito a cartografia. Tá? É fundamental ter a cartografia para fazer o cadastro físico. E também é importante, antes de partir para o cadastro físico, que é uma atividade de campo, isso é feito em campo, que a gente tenha estabelecido uma lógica de identificação desses domicílios e lotes. O que é uma lógica de identificação? Como que eu vou fazer o que a gente chama de varredura da área? Como que eu vou cobrir toda a extensão da área que está sendo objeto de regularização para que nenhuma parte fique de fora do processo de cadastro físico? E a outra coisa é como que eu vou codificar esses imóveis que eu for identificando. Então eu preciso pensar numa estrutura de codificação, que vai envolver setor, quadra, lote e domicílio. Quando a gente fala em domicílio, a gente tem os imóveis de uso residencial, tá? Esse é o que a gente conhece classicamente como domicílio, mas a gente também tem que considerar que a gente vai ter edificações que são de uso não residencial, que precisam ser identificadas na área para receberem algum tipo de tratamento, tá? Então, elas também, os usos não residenciais também são identificados num processo de cadastro físico, tá? Os imóveis de uso não residencial. Então a gente precisa da cartografia, precisa de um sistema de codificação, tá, definido e que tenha uma lógica própria, e a gente precisa conhecer alguns conceitos. Como que eu caracterizo um domicílio? Domicílio é a unidade que tem autonomia e independência. Tá? Então, independência, por exemplo, se eu estou pensando numa casa, ela tem que ter independência de funções. Tá? Então eu preciso conseguir dormir, tenho que ter banheiro, tenho que ter cozinha, tenho que ter um local para dormir, enfim, mesmo que isso seja numa configuração não ortodoxa, sumária, enfim. E um acesso independente, isso é um domicílio. E um lote? O lote é aquele que tem acesso para uma via pública, seja ela oficial já ou que virá a ser oficializada, tá? Porque a gente não pode ter, quando a gente está falando num parcelamento, lote encravado, mesmo que seja um parcelamento de fato. Então é assim que a gente organiza um processo de cadastro físico. O produto desse cadastro físico é um retrato, tá? Uma planta do parcelamento de fato, daquele parcelamento real que existe ali. Tá? Vai retratar a situação de parcelamento, conforme ela se apresenta na área. É uma planta com a identificação desses lotes. Com base nessa planta com a identificação dos lotes, normalmente a gente faz a identificação em área também, a gente marca os domicílios, coloca um selo com o número do domicílio, a gente vai organizar o processo de cadastro social, que é a aplicação dos questionários
em cada um desses imóveis que for identificado. Então eu vou ter uma relação de imóveis que foi codificado, em cada um deles eu vou a campo fazer o que a gente chama de cadastro social. Tá? Então, aplicar os questionários de cadastro. Os questionários de cadastro são aqueles que, para um processo de regularização fundiária, eles têm que conter algumas perguntas específicas que são vinculadas aos instrumentos que vão ser usados. Por exemplo, nem sempre os cadastros tradicionais vão perguntar há quanto tempo o morador está na posse do imóvel, mas essa é uma informação básica para o processo de regularização, uma informação que, em praticamente todos os casos, a gente precisa coletar. Então, uma atividade preparatória do cadastro social, além dela depender do cadastro físico, ela depende da formatação de um questionário que contenha perguntas que ofereçam as respostas necessárias para um processo de titulação. Uma outra pergunta básica, se o morador tem um outro imóvel, urbano ou rural, isso costuma ser um requisito que impede a utilização de alguns instrumentos. Tá? Então, isso também é uma questão importante. Uma outra coisa a ser pensada no cadastro social é o processo de coleta de documentação. Os processos de regularização fundiária eles são instruídos com documentos pessoais, às vezes documentos de posse, comprovação de residência dos moradores. Essa definição de quais são os documentos necessários precisa estar tomada, tá? Precisa estar colocada já, os documentos necessários precisam estar definidos para que esse processo de coleta de documentação possa ocorrer. Isso é uma decisão do ente, tá? Se vai fazer isso junto ou separado. Pode fazer o cadastro social e já ter instruído os moradores sobre a documentação que vai ser coletada e essa documentação ser coletada junto com o processo de cadastro social. Ou então em separado, num outro momento, que faz o cadastro social e depois tem um plantão para coleta de documentação. As duas situações são possíveis. Sempre a gente vai ter revisita nesses processos de cadastro, tá? O cadastro físico tem que fechar a área, tá? Necessariamente. O cadastro social, a gente sabe que a gente não vai conseguir, na grandíssima maioria dos casos, fechar a totalidade, principalmente em áreas de consolidação, não áreas de produção habitacional, fechar a totalidade das casas, tá? O que a gente precisa fazer é garantir as revisitas em horários adequados e registrar as impossibilidades ou as negativas que forem sendo encontradas no processo de cadastro. Por exemplo, o morador se recusou a prestar informações para o cadastro. Isso é um direito do morador. Essa situação precisa ser anotada para o controle e aceitar um produto que não contemple a totalidade de cadastros na área. Tá? A situação de recusa é uma situação que pode ser aceita. Por exemplo, a situação de o morador que está ausente, por exemplo, o morador é possuidor de uma determinada casa, mas ele está no seu estado de origem provisoriamente por alguma questão e no processo de cadastro esse morador não foi localizado. Isso também é uma situação que, garantidas as revisitas, precisa ser documentada e pode ser aceita, enfim. São questões aí que precisam ser cuidadas no processo de cadastro social.